Capítulo 635, Ondas. Naquela tarde, perto do pôr do sol, apareceu o grupo mercenário número 1 da região, grupo de mercenários Cavalo de Vento, a 500 mil quilômetros de Chambord. O líder do grupo Melberg, junto com 6 dos 10 generais de batalha, apareceu fora da cidade de Chambord com presentes preciosos para parabenizar o rei de Chambord. Sua aparência não foi antecipada por muitos. Embora o grupo de mercenários Cavalo de Vento não fosse um império, seu poder era equivalente a um. Eles eram o grupo mercenário mais poderoso da região. O líder do grupo, Melberg, era muito poderoso. Dezenas de anos atrás, ele já era uma famosa elite da classe Lua. Ele derrotou muitos inimigos, e ele era um dos mestres de primeira linha na área. O grupo de mercenários Cavalo de Vento tinha muitos mestres poderosos, e sua força era ainda mais poderosa que os impérios comuns. Diferente de outros grupos mercenários, o grupo de mercenários Cavalo de Vento tinha seu próprio território e seus próprios cidadãos. Além disso, eles tinham sua legião de elite da batalha principal. Mesmo que houvesse apenas um, era composto por soldados que todos tinham energias guerreiras. A força de combate dessa legião era aterrorizante. Desde a sua criação, o grupo de mercenários Cavalo de Vento raramente aceitou pedidos feitos por pequenas famílias nobres. Seus clientes eram em sua maioria famílias reais de vários impérios e participavam de batalhas entre impérios. Eles ganharam dinheiro em guerras e suas habilidades de combate ultrapassaram em muito as tropas regulares. O líder do grupo, Melberg, foi apelidado de pirata de guerra. Ele tinha uma personalidade estranha e era extremamente protetor em relação ao seu povo. Ele também era muito assassino. Ele era famoso por apenas reconhecer dinheiro e não pessoas. Até mesmo os imperadores de alguns impérios foram ignorados por ele. No entanto, uma pessoa tão arrogante apareceu aqui hoje. Embora o rei de Chambord estivesse tecnicamente várias gerações atrás dele, Melberg ainda vinha para cá com mestres de seu grupo de mercenários para parabenizar o rei. Foi surpreendente e significativo. O que mais surpreendeu as pessoas foi que o rei de Chambord ainda nem se mostrou. A pessoa que cumprimentou o grupo de mercenários Cavalo de Vento foi o ministro-chefe de Chambord, Bast, que não tinha energia guerreira ou energia mágica. Assim como o Império Bordeaux, este grupo de elite do grupo de mercenários Cavalo de Vento foi convidado a acampar no outro lado do rio Zuli. Exceto pelo líder do grupo e 6 generais de batalha, todas as outras pessoas não puderam entrar. Para muitas pessoas, o tratamento que o reino de Chambord deu foi desrespeitoso e rude. Afinal, pessoas como Gurkov e Melberg eram de prestígio, e vir aqui para parabenizar o rei de Chambord já estava dando a ele honra. No entanto, o rei de Chambord agiu extremamente frio, e era quase vergonhoso que os 2 ilustres convidados fossem tratados assim. Muitas pessoas achavam que o rei de Chambord era muito jovem e era muito arrogante. No dia seguinte, o príncipe herdeiro Girano, do Império de St. Germain, chegou à bela cidade de Chambord. Ele estava aqui com suas 4 belas empregadas que eram conhecidas como Damas da Morte, bem como 400 soldados de elite de seu império. Inesperadamente, o rei Alexander de Chambord apareceu e cumprimentou-o calorosamente. O rei de Chambord saiu da cidade e cumprimentou o Girano e seu povo a quilômetros de distância, e foi amistoso ao conduzi-los ao castelo. Mesmo que muitos guerreiros tentassem ver quem era esse famoso rei, eles não conseguiram o que queriam. Eles sentiram como se houvesse um fino véu ao redor do rosto do rei que estava bloqueando a visão deles. Até mesmo um número suficiente de guerreiros de 6 estrelas e guerreiros de 7 estrelas tentou usar toda a sua força para ver através dessa camada de mistério. Eles não conseguiram fazer isso. Muitos estrangeiros, especialmente os guerreiros que vinham de fora do Império Zenith, sentiam pela primeira vez o poder do rei de Chambord. Embora eles não conseguissem ver seu rosto, a aura que o rei estava emitindo estava lhes dando uma sensação sufocante.
Todos os guerreiros que estavam a 100 metros do rei sentiram que havia uma enorme montanha invisível acima de suas cabeças, e todos os ossos de seus corpos estavam sendo esmagados. Punho do céu encoberto. Ele merece seu apelido. Ele é um guerreiro genial e um rei poderoso. Pensavam muitas pessoas. A rápida aparição do rei de Chambord desta vez chocou muitas pessoas. Aqueles que ficaram impacientes e tentaram fazer coisas ficaram atordoados, e eles foram forçados a ficar parados por um pouco mais de tempo. Naquela mesma tarde, as nuvens cobriam o sol e estava muito ventoso. O príncipe Simon do Império Mars chegou à cidade de Chambord com 500 soldados de elite e vários mestres da realeza. Mais tarde naquela noite, o príncipe Sark do Império Mars também chegou com um grupo enviado. No terceiro dia, chegou o grupo mercenário N2 da região, grupo mercenário Sangue de Fogo. O líder do grupo, Johansson, veio para a cidade de Chambord com mestres do grupo. O quarto dia, o quinto dia, com o passar do tempo, mais e mais pessoas que raramente eram vistas em público, como os príncipes dos impérios, apareceram, e o número de soldados de elite que acampavam do outro lado do rio Zuli era de quase 10.000. Sob o sol brilhante, todos os tipos de bandeiras tremulavam. Até o som de cornetas e cheiro de sangue de ferro podia ser sentido. Em pé na muralha de defesa de Chambord, só se via as bandeiras coloridas, as armas reluzentes e os acampamentos que cobriam a planície. As gramas verdes quase não podiam mais ser vistas do outro lado do rio. Os soldados e mestres do lado de fora da cidade de Chambord atingiram um número assustador. Com a força combinada, não seria difícil para eles eliminar um império de nível 1. Nesse ponto, até mesmo um idiota podia sentir o cheiro da estranheza no ar. Algo definitivamente estava acontecendo. Este nível de celebração foi muito além do limite de um rei de um reino afiliado. De fato, mesmo se um imperador estivesse se casando, não haveria muitas pessoas poderosas indo à sua cerimônia para parabenizá-lo. Mesmo que o rei de Chambord fosse talentoso, e seu glamour superasse todas as outras pessoas no império, ele ainda era jovem e não era influente. Ele poderia ser contado como uma figura poderosa no Zenith na melhor das hipóteses, e ele não poderia afetar outros impérios e sua força. No entanto, porque havia tantas forças que queriam parabenizá-lo. Além disso, o fato de que o Império Zenith permitiu que os soldados de elite de impérios como Marse, Maze, Bordeaux e Saint-Germain, bem como os membros de elite dos dois maiores grupos mercenários na área entrassem em seu território, era muito estranho. A situação na região era muito intensa e as guerras caóticas podiam eclodir a qualquer momento. Permitir que tantos soldados de elite e poderosos mestres em seu território era um assunto arriscado. Se as guerras eclodissem, essas pessoas seriam realmente problemáticas para lidar, já que eram poderosas e estavam dentro do coração de Zenith. Mesmo sendo esse o caso, a família real de Zenith não mostrou objeções, e eles também não enviaram tropas e mestres para proteger Chambord. Eles estavam literalmente pedindo a um pequeno reino afiliado de nível 1 para lidar com tudo isso sozinho. Eles estão tão confiantes no rei de Chambord. Ou o Império Zenith está abandonando Chambord como uma peça de xadrez. Ou o Império vai ficar parado na linha lateral e assistir, esperando apenas o melhor. Todas essas questões envolveram Chambord como as nuvens negras do céu. O casamento do rei de Chambord era como a peça-chave de xadrez em um jogo que estava sendo jogado por muitas forças diferentes. Esta pequena peça de xadrez estava mantendo um equilíbrio inimaginável, e a resistência e a vontade de muitas pessoas estavam sendo testadas. Uma vez que a peça de xadrez foi movida, a situação na região poderia mudar de repente, e as correntes subterrâneas iriam aumentar. O começo da Era Caótica e das Trevas que se encheu de guerras entre impérios chegou à cidade mais setentrional do continente conhecido. Enquanto o vento e as nuvens se moviam, uma tempestade estava se formando.